Esther, capítulo 2, versículo 10. Amém, irmãos? Esther não havia declarado o seu povo, nem a sua parentela, pois Mordecai lhe havia ordenado que não dissesse nada a respeito disso. Mordecai passeava todos os dias diante do pátio do harém para saber como Esther estava passando e o que ia acontecer com ela. Depois de 12 meses de tratamento, seguindo as prescrições para as mulheres que eram embelezadas, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com óleos aromáticos, essências e perfumes em uso entre as mulheres. Chegava a vez de cada moça ser levada ao rei Assuero. Então a moça ia ao encontro do rei e podia levar consigo tudo o que quisesse do harém para o palácio. Agora capítulo 4, versículo 10. Capítulo 4, versículo 10. Então Esther falou com Ataque e mandou que ele entregasse a seguinte mensagem a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para falar com o rei, não há outra sentença que não a de morte, a não ser que o rei estenda para essa pessoa o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para comparecer diante do rei. Estas palavras de Esther foram transmitidas a Mordecai. Então Mordecai pediu que respondessem a Esther: não pense que por estar no palácio real, você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus. Mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como esta que você foi elevada à condição de rainha? Então Esther pediu que levassem a Mordecai a seguinte resposta: vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Amém? Glória a Deus. Então, quem estava aqui no culto de quinta ou assistiu a live pela internet? Pode levantar a mão? Glória a Deus. Então essa pregação é uma continuação da pregação de quinta-feira, mas um episódio não depende do outro. Se tu veio aqui só hoje, vai compreender bem a mensagem. Então, nós vimos que no livro de Esther, o povo de Deus havia sido exilado, tinha sido levado para a Babilônia, e agora já não era mais o Império Babilônico, mas agora o Império Medo-Persa tomou conta. E aí havia um rei, o rei Assuero, que o nome dele era o Xerxes I, como chamam na história. Ele resolveu dar um grande banquete. Eram 187 dias de banquete, ou seja, meio ano de festa. E no último dia da festa, ele quis chamar a sua rainha. Ele já tinha mostrado toda a sua riqueza e a glória do reino, e agora ele queria mostrar a glória da sua rainha, a beleza da sua rainha. E nós vimos que a rainha Vasti, ela se recusou a ir. Então, depois que ela se recusou, nós vimos que os conselheiros do rei disseram: rei, não deixa barato, mas faz o seguinte, rei, tira ela da posição dela, tira a coroa dela e escolhe outra rainha, porque se o senhor não fizer nada e aceitar essa afronta dela, vai acontecer que em todas as famílias, em todos os lares, as mulheres vão acabar também desonrando os seus maridos, porque a gente vê que é comum nos nossos dias, a gente usar os maus exemplos para a gente justificar o mal que a gente já quer praticar. Então, para que aquele mal fosse estancado, então precisou de uma atitude drástica, cirúrgica na realidade, que foi tirar a rainha da sua posição. Obviamente o rei Assuero, embora naquele momento ele estivesse irado, ele amava a rainha, mas ele tirou a coroa dela. E nós vimos que o texto bíblico vai dizer que num determinado dia ele lembrou da rainha. Os conselheiros viram que ele estava com saudade da rainha e disseram: vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma espécie de desfile aqui. Vamos
mandar mensageiros por todo o império e vamos recolher todas as virgens belas de todas as nações que estão em nosso meio. E aquela virgem que for a mais bela e que for do agrado do rei, ele a tornará como a nova rainha. Então, foi uma carta que quem sabe correu por todo o reinado. As moças se apresentaram lá, porque imagina ter a oportunidade de ser rainha. A maioria daquelas moças eram escravas, porque o império tinha sido tomado à força. Então muitos povos lá, como o povo judeu que estava lá, tinha sido levado à força como escravo. Mas não era porque o povo estava em um estado de escravidão que não havia beleza na vida delas. E da mesma forma, não é porque quem sabe alguns de nós viveu, ou alguns ainda que quem sabe estão visitando ou estão no começo da fé, não é porque tu ainda te encontra num estado de escravidão em relação ao erro, em relação ao pecado, não quer dizer que esse é o final da tua história. Quem sabe há um lugar de rainha, quem sabe há um governo para ti, quem sabe há um lugar do lado do rei preparado para ti. Então não permaneça, não fique olhando para baixo, não fique desanimado, porque Deus sempre tem algo preparado para cada um de nós, basta crer. Então todas as moças, elas então ficaram ouriçadas, ficaram alegres, e muitas moças então foram recolhidas, e Esther era uma delas. Esther era judia, e Esther, além de ser escrava, a Bíblia mostra que ela era órfã de pai e mãe. Não sabemos se os pais dela foram mortos na deportação, ou se acabaram morrendo de velhice ou de doença, mas ela era órfã, e o seu primo mais velho tomou ela como filha e começou a cuidá-la. E a gente vê então que todas essas moças, elas iriam passar por um período de preparação. Repete comigo: preparação. Mais uma vez, preparação. E esse é o tema da mensagem de hoje. Esteja preparado. Esteja preparado. Pode repetir comigo? Esteja preparado. Só mais uma vez. A Bíblia mostra como seria a preparação daquelas moças. A Bíblia diz que o período de preparação seria um ano. Um ano de preparação até que elas pudessem se colocar diante do rei. Os primeiros 6 meses elas iam receber um tratamento que a pele delas ia ser banhada no óleo de mirra. E depois os últimos 6 meses seriam óleos aromáticos. Então óleo de mirra, e depois os outros 6 meses óleos aromáticos. O primeiro tinha, uma das propriedades do óleo de mirra era curar. E já os óleos aromáticos tinha a ver com a fragrância, o bom perfume. E nós vemos que então seria um ano de preparo. Todas as moças estavam lá recebendo um tratamento, como quem sabe alguns programas de televisão têm aquele dia de princesa. Todas elas estavam vivendo isso por um ano. Os melhores cabeleireiros, enfim, pé, mão, tudo isso elas tinham a seu dispor. Escravas estavam vivendo isso. Era o ano de alegria de todas elas. E com certeza naquele um ano elas não apenas estavam deslumbradas com o tratamento que elas estavam recebendo, comendo do melhor, tendo nutricionistas, enfim, tendo tudo do bom e do melhor a seu dispor. Todas elas também estavam focadas no objetivo que era: daqui a um ano eu vou estar diante do rei. Se ele olhar para mim e se ele gostar de mim, eu serei a nova rainha. Então durante aquele um ano elas dormiam pensando no dia que elas estariam diante do rei. Elas só pensavam nisso. Esse era o objetivo: estar diante do rei e ser escolhida como a nova rainha. E meus irmãos, esse período de um ano de preparação delas simboliza o nosso período de vida. Esse um ano de preparação delas para estarem diante do rei representa o nosso período de vida. Elas eram um ano. Cada um de nós tem um tempo, não sabemos o tempo exato de cada um de nós, mas o certo é que nós temos o nosso período de vida, porque depois disso a gente vai estar diante do rei. E não qualquer rei, mas diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E é esse período de vida que a gente tem para se preparar para estar diante dele, porque depois disso já era. Não tem obra boa, não tem arrependimento, não, é aqui, agora, já. Paulo chega a escrever em uma de suas cartas aos Coríntios dizendo: eis aqui hoje
o tempo sobremodo oportuno, eis aqui hoje o dia da salvação. Hebreus vai dizer que ao homem foi dado viver ou morrer apenas uma vez, e depois disso é juízo. Ou seja, não tem escapatória. Em Apocalipse diz que do maior ao menor, não interessa se tu era rei ou se tu era um escravo, todo mundo estará diante de Deus naquele dia. Não interessa a fé, a religião, não interessa o costume, não interessa se teve pai, se teve mãe ou se não teve ninguém, se foi um primo, se foi um tio que te cuidou ou se não foi ninguém, se tu estava ao léu. Não interessa o contexto de cada pessoa, não interessa a nacionalidade, condição financeira, não interessa nada disso, nível de escolaridade, não interessa nada disso, não tem escapatória. Todos estarão diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores naquele dia, assim como aquelas moças estariam diante do rei. E assim como o rei escolheria uma e as outras seriam descartadas, a gente vê que naquele grande dia nem todos serão escolhidos por Deus. Mas a questão é, tu aguarda, tu está na expectativa todos os dias, tu vive pensando nisso, tu procura estar preparado para aquele grande dia, porque como eu falei, elas tinham uma data, elas tinham um ano, mas nós não sabemos. Quando Jesus foi questionado quanto ao grande dia da sua vinda, os seus discípulos perguntaram, ele falou, olha, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho do Homem sabe, somente o Pai sabe. Então aquele grande dia só Ele sabe. Então o que eu recomendo para ti? Esteja preparado. Esteja preparado, esteja preparado. Eu aprendi algo muito forte com o Senhor e com os servos de Deus também, que o cristão ele precisa estar preparado para três coisas que todo cristão precisa estar preparado. Primeiro, para pregar. Não digo pregar 30 minutos ou pregar aqui na igreja, e não digo pregar 30 minutos, 40, 50 ou uma hora, porque eu sei que às vezes eu me passo. Hoje vai ser diferente, tem muito evento, então estou correndo contra o relógio hoje. Mas não digo pregar uma hora, mas todo cristão precisa ter um testemunho. O que Jesus fez por ti? O que Jesus já fez na tua vida? Tu já foi perdoado? Olha tanta coisa que Jesus já fez na tua vida. Tu com certeza tem um testemunho. Alguma história bíblica com certeza tu tem na tua memória. A história de Davi, de Esther, de Sansão, de José, de Jesus, curas que Jesus operou. Com certeza algo tu já tem dentro de ti. Então todo cristão precisa estar preparado para pregar. Segundo, precisa estar preparado para morrer. E terceiro, precisa estar preparado para aquele grande dia que uma trombeta vai soar. E somente aqueles que estiverem preparados subirão ao encontro do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque é isso que vai estar escrito na coxa dele. Quem está aguardando esse grande dia? Quem está aguardando esse grande dia? Levanta a mão. Glória a Deus. Esteja preparado. Esteja preparado. Porque a gente não sabe se é hoje, se é amanhã. Então esteja preparado para pregar, para morrer ou para a volta de Cristo. Então aquele um ano de preparo delas simboliza o nosso período de vida que a gente precisa estar preparado. E assim como elas foram ali tratadas com dois tipos de óleo, que era um para a cura, né, a mirra, e outro que era óleo aromático, era apenas para o perfume. A gente vê na Bíblia Sagrada que alguns elementos são símbolos que têm um grande significado. Por exemplo, o óleo na Bíblia Sagrada muitas vezes simboliza o Espírito Santo. E da mesma forma que elas seriam preparadas através do óleo, da mesma forma a igreja, da mesma forma o povo de Deus é preparado através do Espírito Santo. E tem aqui uma verdade, meus irmãos, que ela é muito profunda, e eu peço que você olhe para cá para que você possa entender isso, que existe uma grande diferença entre estar na igreja e ser igreja. Eu vou repetir, no inglês é to be, ser e estar é to be, eles perdem um pouco nisso, mas a gente diferencia o ser e o estar, para eles é a mesma coisa, mas para nós é diferente. Existe diferença, um abismo de diferença entre estar na igreja e ser igreja. Estar na igreja, todos estamos, porque nós estamos dentro do prédio. Estar na igreja é estar dentro da casa. Mas agora ser igreja é quando o Espírito Santo está dentro dessa casa aqui. Eu vou repetir, para estar na igreja, basta estar
em um prédio onde o culto, onde a verdadeira palavra é pregada. Para estar na igreja, basta estar em um templo onde a palavra de Deus é pregada. Mas para ser igreja, precisa que o Espírito Santo esteja dentro de ti. Como Paulo escreveu falando que nós somos templo do Espírito Santo. E Pedro escreveu dizendo que nós somos casa espiritual. E a gente não foi feito para ficar vazio. A gente não foi feito para sentir aquele vazio dentro de nós. Se alguns ainda sentem aquele vazio dentro de si, é porque precisa ser habitado pelo Espírito Santo de Deus. Porque quando ele entra na vida de alguém, aquele vazio vai embora, as dúvidas vão embora, a fraqueza vai embora e a gente se sente forte. A gente encontra um significado para viver. A gente sabe por que a gente foi criado. A gente foi criado para a glória de Deus e para buscá-lo. Então, essa é a grande diferença entre ser igreja e estar na igreja. E o Espírito Santo é que nos prepara para o grande dia, onde a gente vai estar diante do Rei, diante de Cristo. O Espírito Santo, ele opera muitas coisas na nossa vida. Algumas delas, por exemplo, é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Por exemplo, tu vem à casa de Deus a primeira vez, tu ouve uma pregação, e o Espírito Santo é o responsável por amolecer mais a terra, para receber a semente do Evangelho. Ou seja, o Espírito Santo, ele amolece o nosso coração. A gente muitas vezes chega aqui com a guarda levantada. Quando chega a hora dos dízimos e ofertas, eu sabia, não quero dar dinheiro para a igreja, dar dinheiro para pastor. A gente vem com a guarda levantada já, com um estereótipo de igreja na cabeça. A gente vem com certos preconceitos. A maioria, creio que alguns aqui se identificam. Eu a primeira vez, ou a segunda, a terceira, acho que até a 10ª vez eu só sentava lá no fundo para que ninguém me visse. Mas quando a gente ouve a palavra, embora na primeira vez a gente esteja com a guarda levantada, o Espírito Santo começa a nos convencer dizendo: isso daí que ele está falando, isso daí que está sendo pregada tem tudo a ver com a tua vida, sim ou não? E aí tu começa a pensar: como é que ele sabe disso? Quem é que falou da minha vida para ele? Não é que o pregador sabe, porque o pregador, quem sabe, nem te conhece. Mas há um Deus lá em cima no céu, que ele te contemplou, ainda quando a tua mãe nem sabia que estava grávida ainda, e os olhos do Altíssimo já estavam sobre ti. Ele já tinha um plano para a tua vida, e ele já tinha uma grande expectativa do dia em que tu estaria na igreja, e ele esperava o momento em que tu se tornaria a igreja dele, onde tu se tornaria o povo dele, um povo que está ao aguardo dele. Então o Espírito Santo faz com que a gente esteja mais receptivo a receber a palavra de Deus. O Espírito Santo também nos traz à memória os ensinamentos de Cristo, faz a gente lembrar de tudo que a gente tem aprendido. Mas tem duas coisas que são formidáveis que o Espírito Santo faz, assim como tinha 2 tipos de óleo aqui. O Espírito Santo, ele tem uma tarefa que não é fácil, mas ele tem uma grande tarefa, que é produzir em nós o caráter de Deus. E isso é através do fruto do Espírito. Gálatas 5 fala: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ou seja, amor, amar não só a tua família, os teus amigos, mas amar até quem não é digno do teu amor. Porque assim como Jesus nos ensinou a amar os nossos inimigos, a Bíblia mostra que Deus nos amou quando nós também éramos inimigos dele. Deus nunca pede para a gente praticar algo que ele não tenha feito antes. Deus só nos pede para perdoar, porque ele nos perdoou primeiro. E assim como a gente sabe que não é fácil a gente perdoar, a gente sabe que não foi fácil para Deus também. Teve sangue envolvido, ele sacrificou o seu filho para te perdoar. Então, se é difícil para ti, tu acha que não foi difícil para Deus? Com certeza foi. Então, amor, alegria quando muitas vezes parece que as coisas não estão dando certo na tua vida, mas tu ainda está alegre. Tu não depende das circunstâncias para estar alegre, porque a tua alegria tem um motivo muito mais nobre, como está escrito no Salmo 51, Davi dizendo: devolve-me a alegria da salvação. Porque quando ele perdeu a alegria da salvação, a alegria dele, ela oscilava. Mas quando a gente tem a alegria da salvação, é algo constante na nossa vida. Mesmo diante das dificuldades, dos problemas, a gente pode não estar o tempo todo sorrindo, mas a alegria é permanente, ela permanece em nós. Amor, alegria, paz. Mesmo no meio da aflição, mesmo 10 dias no hospital com 2 filhas que estão com dificuldade para respirar, a coisa mais básica, ainda assim tu consegue ter paz.
Eu estou falando da minha experiência e da minha esposa, 10 dias no hospital lá com as gêmeas, e tu sabe que Deus está no controle. Não passa pela tua cabeça, por que Deus está fazendo isso? Por que Deus permitiu isso? Não, a rebeldia não está mais dentro de ti, porque o fruto da paz está dentro de ti, e Deus te faz, que nem Jesus, dormir no meio da tempestade. Tu tem fé não apenas para paralisar a tempestade, mas tu tem fé para descansar no meio da turbulência. E isso é diferente, e as pessoas percebem isso na tua vida, essa diferença, porque enquanto os outros perdem o chão, tu continua o mesmo, como a palavra de Deus fala no Salmo de número 125, dizendo que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. A gente sabe que tudo está no controle dele, é como Jó falou, eu sei que o meu Redentor vive e em breve se levantará. Tu tem paz, amor, alegria, paz, longanimidade, paciência. Paciência não apenas, irmãos, para ouvir quem fala muito, mas paciência tem a ver também com perseverança, que é mesmo no meio da dificuldade tu não abandona a fé. Mesmo no meio das tribulações, tu continua crendo, tu continua buscando, tu continua vindo na casa de Deus. Ainda que tu conte as moedas para pagar passagem para vir na casa de Deus, tu vem e tu crê que Deus vai dar um jeito de te abençoar com uma carona para tu voltar. Mas tu continua buscando Ele mesmo no meio das adversidades. Isso é perseverança, isso é a paciência que Deus coloca em nós, através do Espírito Santo. Tu tem benignidade, tu deseja o bem, tu tem bondade, tu faz o bem. Enfim, o Espírito Santo coloca, Ele forma esse caráter em nós. Mas também tem uma outra parte, que era a outra parte do óleo, que era a mirra, que servia para cura. Essa parte do óleo representa a outra tarefa, a outra obra do Espírito Santo em nós. Enquanto eram 9 características do fruto do Espírito, agora também são 9 dons, que é, além de formar o caráter de Deus em nós, o Espírito Santo também derrama sobre nós o poder de Deus, através dos dons. 1 Coríntios 12, dons de inspiração, profecia, variedade de línguas, interpretação das línguas, dons de revelação, discernimento de espíritos, palavra do conhecimento, palavra da sabedoria, dons de poder, dom da fé, dom de operação de maravilhas, dons de cura. Deus tem isso preparado para nós, e o texto diz: buscai com zelo os melhores dons. A gente não precisa escolher entre uma coisa e outra, a gente pode ter as duas coisas, a gente pode ter o caráter e a gente pode ter o poder, porque é isso que o Espírito Santo quer operar em nós. Se a gente tem só o caráter, é como se a gente estivesse sempre na defensiva, que nem aquele time retrancado, coloca um goleiro e 10 zagueiros, não vai ganhar jogo nenhum. Se a gente ficar só na defensiva até o final, tentando apenas manter a nossa fé, mas naquela timidez, acuado, pode ser que a gente não consiga perseverar até o final. Mas a gente precisa ter o poder de ataque, porque Jesus não quer que a igreja esteja apenas acuada na defensiva. Jesus quer que a igreja ataque, avance, porque Ele falou: essa é a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A gente precisa do poder de Deus na nossa vida, meus irmãos. A gente precisa, porque quando Jesus fala isso, que as portas do inferno não prevalecerão, é como se a igreja fosse tão atuante, mas avançasse tanto, que ela estivesse forçando até as portas do inferno. É como se a igreja estivesse dizendo assim: eu quero salvar tantas almas, que possível fosse, eu abria as portas do inferno e arrancava as almas lá de dentro. Mas a gente sabe que não é possível tirar as pessoas de lá. Jesus falou: mas enquanto as pessoas estão vivas aqui, Eclesiastes diz, há esperança para todo vivente. Não diga que alguém não tem mais jeito, creia. Se Jesus te salvou, e eu creio que tu era bem complicado que nem eu, pode ter certeza, se Jesus nos salvou, Ele pode salvar qualquer um. Porque Paulo falou: o principal dos pecadores. O principal dos pecadores ao nosso olhar sempre tem que ser nós mesmos. Porque quando o outro é mais pecador que nós, aí a gente se tornou um fariseu. Olha aí, Jesus come com pecadores. Se Jesus não comesse com pecadores, Ele ia ficar sempre comendo sozinho, porque pecadores são todos. Então, cria na salvação das pessoas. E meus irmãos, eu sei o que é. Eu pude ver com os meus olhos a diferença de não ter o poder e de ter o poder. Eu lembro disso. Eu lembro no meu primeiro ano de crente lá, eu cheguei na casa de Deus, irmãos, ouvi a palavra do Senhor, e eu ouvi
que alguém tinha morrido por mim. Eu vi que alguém me amou tanto que se sacrificou, que se entregou no meu lugar. Alguém que assumiu toda a minha mentira, toda a minha cobiça, todos os meus erros, toda a prostituição, tudo o que eu fiz de errado no passado. Alguém assumiu tudo isso. E eu vi que eu podia ser perdoado. Imagina, tu tem uma conta suja, uma ficha suja. Tinha uma ficha suja e de repente alguém vai e limpa completamente a tua ficha. Tu tem a oportunidade de viver uma nova vida. Eu estava maravilhado com essa mensagem. E o que eu queria fazer? Eu queria compartilhar com todo mundo. E aí eu ia no meu bairro, de casa em casa. Passava na rua falando de Jesus para todo mundo, convidando para ir na igreja. E aquela frase que talvez tu já tenha ouvido: amanhã eu vou. Quem já ouviu essa frase aí? Amanhã eu vou, amanhã eu vou. E aquele amanhã que não chega nunca, né? Porque chega amanhã e tu diz, ó, já é amanhã. Não era esse amanhã, é o outro amanhã. E aquele amanhã que não chega nunca. Chegou um dia, não sei se eu dormi com os pés destapados, mas chegou um dia que eu não, alguma coisa está errada, vamos resolver isso aí. Aí eu li, estava escrito na palavra do Senhor: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E eu pensei, não posso ir até Israel, não tem nem passaporte, mas a minha Jerusalém vai ser o meu quarto. Eu era solteiro, me fechei no quarto com uma garrafa d'água e uma Bíblia aberta, e fiquei lá, dias, horas, orando, suplicando, jejuando, pedindo para Deus: Deus, derrama poder do alto, me batiza com o Espírito Santo e com fogo, derrama poder sobre a minha vida, porque eu estou falando do Senhor, mas entra por um ouvido e sai pelo outro. As pessoas não querem nunca ir à casa do Senhor, as pessoas não creem, não dão crédito àquilo que eu estou falando. E foi um período de tempo que eu fiquei clamando, e até hoje eu lembro, meus irmãos, eu nunca vou esquecer dessa experiência. Eu estava já encostado no guarda-roupa, e a minha oração era sempre a mesma, eu já estava exausto. Senhor, chegou um determinado momento que eu falei: o Senhor sabe o que eu quero. Quando eu falei isso, o Senhor sabe o que eu quero, meus irmãos, eu comecei a falar em línguas horas. Eu não sabia se eu ria, se eu chorava. Eu fiquei horas falando em línguas. Eu não sabia já o que era lágrima, o que era suor. E era algo maravilhoso. Eu estava sentindo uma alegria que eu nunca tinha sentido na minha vida. E eu tinha certeza que algo muito extraordinário estava acontecendo ali. E naquela semana mesmo, Deus falou bem assim para mim: agora tu tá cheio, vai lá, experimenta de novo, e de casa em casa. Eu fui de casa em casa na minha rua, e depois eu comecei a dar volta no meu bairro. Irmãos, eu pude ver com os meus olhos a diferença. As pessoas que antes davam desculpa, as pessoas estavam indo de chinelo e meia para o culto. Elas não diziam assim: não, espera aí que eu vou me arrumar. Não, elas iam do jeito que estavam mesmo. As pessoas que diziam que não iam, elas diziam assim: eu não vou, mas levo o meu filho. Irmãos, no Beco da Morte, lá no Morro Santana, olha o nome do lugar, Beco da Morte. De noite tu dá o teu filho para um estranho levar no culto. Tu precisa ver muito Deus na vida dessa pessoa, sim ou não? E era uma multidão, meus irmãos, uma multidão. E eu lembro que os obreiros diziam que era o Moisés, que nem Moisés no deserto, é aquela multidão, né? Era uma multidão, irmãos, coisa linda de ver. E eu pude ver naquele momento ali a diferença de não ter o poder e depois de ter o poder. Eu não fiz nada de diferente, o convite era o mesmo. A diferença é que não era mais apenas o caráter, porque o caráter antes, o Espírito Santo já estava colocando, já estava formando isso em mim. Faltava o poder, o caráter tinha. Eu já estava dando abraço em bêbado, estava acordando quem estava na rua com frio, tirando a roupa do corpo para dar para as pessoas, coisa que antes eu não me importava tanto. Era como se as pessoas fossem invisíveis, mas agora eu amava quem eu não conhecia. Então o caráter já estava ali sendo formado, mas faltava o poder. E quando o poder veio, foi diferente. E aí nos ônibus, no trem, eu via que as pessoas que nunca tinham me visto na vida, eu abria a boca para falar. Por mais que algumas pessoas tentassem ignorar, dava para ver nos olhos dela, por mais que ela tentasse olhar para o lado ou fingir que estava com fone de ouvido, dava para ver que aquela mensagem atravessava o coração dela como uma flecha ou como uma espada. E de noite ela ia colocar a cabeça no travesseiro e ela ia pensar: o que aquele louco falou? Aquilo lá está me incomodando até agora. E sabe o que é isso? Não é ele, não era eu, mas é o poder de Deus, é o Espírito Santo. E a gente precisa disso. Não fique apenas na defensiva. Glória a Deus que a tua vida mudou, mas em nome de Jesus, queira a salvação dos outros, queira a salvação das outras pessoas.
Pense nisso, não fique reclamando no teu trabalho. Converte eles então, prega para eles, conte o teu testemunho, faça algo. Se eles te incomodam do jeito que são, seja instrumento de mudança para a vida deles. Deus não te tirou de lá ainda porque tu ainda não é um missionário lá. Tu não está agindo como um missionário lá ainda. Faça isso, porque Deus quer que a gente avance. Judas, na carta antes de Apocalipse, ele disse bem assim, olha só o que ele disse: apiedai-vos de alguns, arrebatando-os do fogo. Olha só, apiedai-vos de alguns, arrebatando-os do fogo, abominando até a túnica manchada pela carne. Abominar a túnica manchada pela carne é tu rejeitar ou tu não concordar com o pecado na vida da pessoa, mas se apiedar dela, amá-la e arrebatá-la do fogo, é tu pregar o evangelho de uma forma que ela seja salva. Porque a nossa missão como igreja é semelhante a um bombeiro. Todo mundo aqui deve admirar a profissão de bombeiro. O bombeiro precisa ter muito amor e muita coragem, sim ou não? Tu entrar num prédio em chamas para salvar quem tu não conhece, sendo que tu tem uma família que está te esperando, esposa, filhos. A maioria de nós pensaria 2, 3, 4, 5 vezes, mas eles não. Eles se prepararam para isso. Tem fogo, eles já vão correndo para lá. Ou seja, eles se lançam lá. Mas não é qualquer um que é bombeiro. Tem que ser forte, tem que subir escada rápido, tem que saber se sustentar o seu peso com uma mão só. Tem que conseguir carregar alguém no colo, porque senão vai salvar alguém, morre nas chamas e não consegue salvar. Da mesma forma, irmãos, a gente precisa ser forte, a gente precisa do poder de Deus para conseguir salvar as pessoas. Porque em Zacarias está escrito: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. É com o poder do Espírito, não são apenas argumentos humanos, não é apenas ferramentas humanas. Glória a Deus pela rede social, glória a Deus por tudo isso. Mas as ferramentas humanas, elas não são substitutas, elas são apenas um apoio, são apenas armas. Mas o poder vem do Espírito Santo de Deus. Esther foi preparada debaixo do azeite, debaixo do óleo. Esteja debaixo do azeite do Espírito. E aí, meus irmãos, as moças passaram diante do rei, todas passaram lá, e quando chegou Esther, ele disse: essa é a nova rainha. Ele gostou, ela era bela, era linda, enfim, e ela se tornou rainha. Os judeus vibraram e pensaram: glória a Deus, agora vai mudar, vai melhorar a nossa situação, porque a gente tem agora uma judia, nós temos agora uma crente como rainha, uma crente no poder. E às vezes a gente tem a impressão de que se um dia a gente tiver um presidente cristão, todos os problemas serão resolvidos. Mas não, com certeza muita coisa pode melhorar, pode. Queira Deus que isso aconteça um dia, meus irmãos, queira Deus que isso aconteça um dia, mas ainda não estará resolvido, porque a gente vê que ela se tornou rainha. As pessoas pensaram que ia melhorar, mas um homem, e aqui já é o fim da mensagem, um homem chamado Amã, ele era o ministro de confiança do rei, e toda vez que ele saía do palácio, todos os guardas, todos os porteiros se curvavam diante dele. Mas tinha um que o nome era Mordecai, ou dependendo da tradução, Mardoqueu, que era o pai adotivo de Esther. Ele não se curvava. E aí chegou um dia que Amã foi se incomodando com aquilo, porque a gente vê que os judeus não se prostravam diante de homens e nem diante de imagens. E aí Amã ficou furioso com Mardoqueu, soube de qual povo ele era e viu que aquele povo não se curvava diante de ninguém, e ele pensou: olha, eu vou armar o mal não só para ele, mas para toda essa gente aí. E aí ele convenceu o rei a fazer um decreto de que todos os judeus seriam mortos e seria dada uma grande recompensa. Esther não tinha ainda divulgado qual era o seu povo. O texto fala que ela ainda não tinha falado, porque Mardoqueu disse para ela não falar, até aquele momento ali. E aí aconteceu que o decreto então foi lançado, todos os judeus seriam mortos, e foi uma choradeira, um desespero. Todos os cristãos serão mortos e perseguidos a partir de agora, mais ou menos isso. Foi um desespero na época. A Bíblia diz que Mardoqueu rasgou as suas vestes, colocou cinza na cabeça, e ele estava lá na frente do palácio. Esther soube do decreto e veio a notícia para ela de que Mardoqueu estava com a veste rasgada. Aí ela mandou roupas novas para ele. Eu pergunto para vocês, isso ia resolver o problema sim ou não?
não ia resolver. Isso é praticamente como um band-aid para curar um câncer. Não ia resolver, não resolveria nada. Então, quando o mensageiro chegou lá em Mardoqueu, ele disse bem assim: olha só, fala lá para a rainha Ester o seguinte, diz para ela chegar diante do rei e pedir para ele revogar essa lei, revogar esse decreto, senão todos nós seremos mortos. E aí a Ester falou pro mensageiro: olha só, fala lá para Mardoqueu ou Mordecai que todo mundo sabe que se alguém se apresentar diante do rei sem ser chamado, a pessoa é morta na hora. E nesse mês eu não fui chamada para me apresentar diante dele. A outra rainha foi chamada e não foi, né? Não obedeceu, e ela perdeu a posição dela. Imagina se eu chego lá sem ser chamada, ele não vai me poupar também. E aí o mensageiro falou para Mordecai. Aí Mordecai falou bem assim: então tá, agora vai lá de novo, mensageiro, e fala o seguinte para Ester: não pensa que só porque tu te tornou rainha e está aí no palácio que tu vai ser poupada nesse decreto. Não pense, porque se tu não fizer nada, de algum lugar vai se levantar um livramento para nós. Deus vai levantar alguém, porque Deus não é refém de homem nem de mulher. Quando alguém não quer, Deus levanta outro. Quando Saul desobedeceu, Deus levantou Davi. E quando cada homem de Deus morreu, Deus levantou outro. Quando as mulheres de Deus morreram, Deus levantou outro. Então Deus não é refém de homens. Quando Deus quer cumprir os seus propósitos, Ele cumpre, e ponto final. E aí a gente vê que Ester ouviu isso, e Mardoqueu mandou dizer mais: e Ester, quem sabe não foi para um momento como esse que tu te tornou rainha? Não foi para um momento, uma situação dessa que tu está nessa posição? E isso colocou Ester para pensar, porque ela queria tirar o corpo fora. Entenderam isso, sim ou não? Ela queria ficar caladinha, ninguém sabia o povo dela. Ela achou que ia escapar, mas não. Então essa mensagem foi um choque na consciência dela. E durante muito tempo, irmãos, muitos de nós, quem sabe vindo de outras igrejas, a gente ouvia muitas mensagens triunfalistas: Deus vai te levantar, Deus vai te exaltar, Deus vai fazer isso e aquilo na tua vida. E são mensagens que, se for dentro do contexto bíblico, pode ser que seja verdade. Mas quando a gente ouve só isso, no nosso subconsciente, daqui a pouco fica aquela mensagem: Deus precisa fazer isso na minha vida, Deus precisa me levantar. Como se a vontade de Deus fosse nos exaltar só para benefício nosso. A Bíblia diz: a quem muito é dado, muito será cobrado. Se Deus te coloca em uma posição de destaque, com certeza a tua responsabilidade é maior. Quando Deus exalta alguém, é com uma missão, é por um propósito, é porque essa pessoa vai ter poder de escolha, vai ter um poder de decisão, de ensino. Ela vai poder fazer algo que na posição que ela estava, ela não poderia. Então a responsabilidade era maior. Então Ester falou o seguinte: diz então para Mordecai dizer para todos os judeus jejuarem 3 dias, jejuem 3 dias por mim, e é dia e noite, direto, 72 horas no jejum. Jejuem por mim, eu e as minhas servas também vamos jejuar, e depois disso eu vou me apresentar diante do rei. Se for para morrer, que eu morra então. E meus irmãos, no devocional em família, que a gente estava mergulhando no livro de Ester, a gente estava ali, eu, minha esposa e minhas 3 filhas. E aí minha filha Noa, de 5 aninhos, ela falou bem assim: se fosse eu acho que eu não ia fazer isso que ela fez. Ela estava arriscando a vida dela. A resposta podia não ser a certa, irmãos, mas ela estava sendo sincera, sim ou não? E aí eu disse para ela: filha, agora pensa comigo, e se fosse o papai, a mamãe, a Naomi e a Manu lá, e se a gente fosse morrer se tu não fizesse nada, qual seria a tua escolha? Na hora ela mudou. Ela olhou para nós e ela disse, ela não disse, mas ela apontou para nós assim, como quem diz: com certeza eu escolheria vocês, eu daria a minha vida. E a gente precisa, irmãos, a gente precisa discipular os nossos filhos assim. Parece algo forte demais, mas irmãos, tem criança lá fora que vê filme de terror, vê coisa que não deve no celular, ok? Tu acha que é forte demais tu ensinar a Bíblia para os teus filhos? É claro que não, é claro que não. A gente tem que ensinar os nossos filhos: esteja preparado, esteja preparado. Ester se colocou diante do rei, arriscando a sua vida, como se fosse um tipo de igreja perseguida, como se fosse um mártir. Estão entendendo isso, sim ou não?
é como se ela se lançasse aos leões. Ela se jogou para a morte por amor ao seu povo. E Esther não era apenas um tipo de igreja perseguida, mas Esther também era um tipo de Cristo. Ela exemplificava Cristo ali, porque o rei podia estar irado e podia fulminá-la, ela podia ser morta ali. E da mesma forma Jesus Cristo um dia, numa cruz, onde ele ficou pendurado de 3 a 6 horas, sangrando, naquele momento ele enfrentou a ira de Deus. A ira de Deus contra o mal, contra o pecado de toda a humanidade. A Bíblia vai dizer em Isaías: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele estava na mesma posição de Esther. Esther quis tirar o corpo fora. Jesus fez uma oração no Getsemane dizendo: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus se lançou, ele morreu no nosso lugar. Esther foi lá, se apresentou diante do rei. O rei olhou para ela e o rei estendeu o cetro. Ela não precisou morrer, o rei recebeu ela. E meus irmãos, queira Deus que naquele grande dia, quando a gente estiver diante de Cristo, diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Ele possa estender o cetro dele na nossa direção e dizendo: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Queira Deus que naquele grande dia não esteja nos esperando juízo, ira de Deus, mas esteja nos esperando amor, alegria, misericórdia, graça, uma eternidade de prazer para desfrutarmos nele. Queira Deus, então, para isso esteja preparado. Se coloque de pé em nome de Jesus.